tudo bem? Eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao meu canal de Cor em Cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos? E desta vez é neste livro aqui, da coleção Arte e Cor da Culturama, o Turma da Mônica. Tem pouco tempo aí, né, que esse livro foi lançado e eu tava doida para trazer um vídeo aqui colorindo algum desenho dele para vocês. Então, vamos fazer uma misturinha hoje, tá? Eu vou usar Maped de 72 cores. O meu tá nesse estojo aqui, ó. Mas são os Maped de 72 cores, tá? Vamos usar eles e vamos usar este aqui, ó, Faber-Castell 60 cores aquarelável. Algumas cores desse para fazer o fundo. Então, o colorido vai ser feito todo com Maped e o fundo vai ser com lápis de cor aquarelável. Se vocês não tiverem o Faber-Castell aquarelável, pode ser qualquer lápis aquarelável. E se não tiver lápis aquarelável, pode ser com tinta, aquarela ou lápis de cor, tá bom? O desenho escolhido foi este aqui. E vai ter um fundo. Com desenho. Eu peguei esta imagem aqui na internet. Eu vou deixar o arquivo que eu tirei cópia aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser imprimir. Eu peguei, tirei essa cópia aqui, né? E fiz aquele processo de riscar o lápis atrás, ó, o lápis de escrever. Lápis grafite que é atrás, ó. Risquei, risquei, risquei. Depois vim aqui, posicionei lá no meu desenho onde eu queria e fui contornando por cima do que já tava, né, para transferir para outra folha. Então, é só imprimir, fazer essa rabisqueira aqui atrás com lápis de escrever e depois passar por cima no livro, tá? Então, você posiciona ele lá no desenho do jeito que você quer, passa por cima aqui, passa o desenho para outra folha. Então, esse processo eu não mostrei pra vocês, tá? Mas foi bem assim, beleza? É só pegar assim, ó, posicionar, eu quero aqui, passo o lápis de escrever. Depois eu dou uma apagadinha de leve nas linhas pra não ficar muito forte. E aí, eu vou pintando, né? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem e se sintam inspirados e motivados a fazer esta página, ou então fazer qualquer outra, né? Inspirada nesta aqui. Então, é isso. Fiquem aí com as combinações e bora pro colorido. Bom, então aqui estão as combinações que eu usei do Maped de 72 cores e agora as do Faber-Castell aquarelável. Vou começar com a cor coral. Vou fazer a parte de sombra da pele com essa cor, que foi a cor mais escura que eu selecionei, né? Se você não tiver esse coral, pode ser um canela, dá certo também. Ou um rosinha mais escuro. Então, eu fiz aí a base, né, da pele e toda a parte de sombra com este coral. E depois, eu vou vir simplesmente fazendo um degradê com as outras cores, que seria o pastel pink e o cream. Como a pele da Turma da Mônica é mais rosadinha, eu tentei pegar 3 tons de rosa, né? Então, peguei esse coral, que seria o mais escuro, um rosinha intermediário ou um salmão, e uma cor de creme, areia, algo do tipo, tá bom? Então, dá para adaptar. Apesar de que eu acho que não precisa adaptar, porque a maioria tem Maped, né? Mas, se quiser adaptar, dá certo. Aí, eu já tô com a segunda cor, que é o pastel pink, pode ser um rosa clarinho. E fui avançando um pouquinho mais e deixando uma pontinha de luz sem colorir, né? Que seria uma partezinha mais branca do papel mesmo. E agora, por último, eu entrei com a cor cream, passando por cima de tudo e avançando até quase o finalzinho. Sempre deixando um ponto de luz para dar um charmezinho nessa pele. Então, foi basicamente isso. Fiz do mesmo jeito a Magali,
usando as mesmas cores, exatamente na mesma ordem, tá? Então, vou seguir aí finalizando o que tá faltando na nossa pele, exatamente nesse mesmo processo. É uma pad nesse livro não consegue deixar o colorido bem lisinho. E eu notei também que algumas cores ficam meio porosa, meio seco, estranho, sabe? Não curti muito. O resultado final vai ficar legal, mas o processo eu não achei tão agradável. Eu prefiro quando o lápis ele desliza melhor no papel, sabe? Fica mais agradável de pintar. Bom, agora eu iniciei aí o processo da roupinha da Mônica. Eu tô passando o Gaia nas partes que eu acho que tem mais sombra, né? Então, para escurecer o vermelho, eu usei o Gaia de fundo. Agora eu entrei com o Grenadine e fui avançando, passando por cima e avançando mais um pouco. E por último, eu usei o Red Kiss. Eu usei essa mesma combinação do biquíni no chapéuzinho da Mônica. Fiz tudo igual, gente. Mônica toda vermelhinha. E vocês podem reparar que é sempre o mesmo esquema de degradê que eu faço, né? Eu sempre puxo do mais escuro para o mais claro, porque é a forma como eu me identifiquei para fazer degradê, né? Aí na linguinha eu fiz também o mesmo, usei as mesmas cores, sempre do escuro para o mais claro. Mas você pode fazer do mais claro para o mais escuro, que também dá super certo. É só você encontrar aí a maneira que você se adapta melhor mesmo para fazer. Eu sinto mais facilidade fazendo assim. Então, segui aí fazendo todo o processo, né? Sempre deixando algum ponto de luz, no caso aí eu deixei aí em cima. Reparem que eu pintei fora do papel porque a ponta quebrou, gente. Que raiva, as pontas só quebram quando a gente tá na beiradinha do desenho. Vocês já repararam isso? Ou é só comigo que isso acontece? A ponta quebra, você perde o controle do lápis e faz o quê? Risca fora do desenho. Ai, me dá uma raiva. E eu tentei apagar, mas não consegui. Foi muito forte. Mas enfim, depois o fundo tampa isso aí, disfarça pelo menos. Agora, a roupinha da Magali, o biquíni. Então, aí eu fiz um degradê do Dune, Sun Yellow e Lemon Yellow. Usei as três cores, sendo o Dune a cor de sombra, tá? Que é a cor mais escura. Então, fiz aí um degradê dessas três cores no biquíni e no chapéu da Magali. O bom de ver assim é que vocês podem também adaptar, né? Se vocês não tiverem esses lápis, dá pra ver direitinho as cores que eu tô usando e dá pra adaptar legalzinho com outra marca. Tá super certo. Não é desculpa não ter a marca. Bom, agora a gente vai pro skate. No skate eu usei a cor turquesa como a cor de sombra, né, da parte mais escura. Depois eu usei o jade para fazer a parte mais clara, os pontos de luz. E no pneuzinho aí do nosso skate, na rodinha, né, eu usei o Gently Grey, que é um cinzinha. Simplesmente fiz ele mais escuro e mais claro. O degradê foi de uma cor só, tá bom? Então, ficou aí bem facinho de entender, né? E a partezinha de dentro da rodinha, eu usei o turquoise. Bom, aí no óculos eu usei as mesmas cores do biquíni. E na parte da lente do óculos, peguei um azulzinho mais claro e fiz aí uma parte mais forte, uma parte mais clara. E depois a gente passa caneta branca em cima desses riscos para dar aquele efeito de lente, sabe? E tá ficando assim. Agora eu já mostrei aí pra vocês, ó, eu já fiz a parte de passar o desenho pro fundo, igual eu falei lá no início do vídeo. E aqui eu iniciei a pintura desse desenho que nós fizemos, né? Então, aqui nas folhas do coqueiro, eu comecei com o Deep Green, fiz todo o contorno das folhas e depois fiz a parte mais escura com ele. Logo depois eu usei o Green Golf e finalizando o degradê com o Apple Green.
Então, foi um degradê básico, né, do escuro pro mais claro. E no coco, gente, eu não anotei nas combinações, mas o coco eu fiz a base com apple green, depois eu fui passando o olive green e depois o chocolate. Só que eu não tive facilidade de fazer esse processo do mais claro para o mais escuro com estes lápis nesta folha. Não ficou legal, ficou embolando, sabe? A cor ficou estranha. Então, eu resolvi mudar depois, por isso que eu tirei aí da filmagem. Então, depois eu comecei o degradê normal mesmo. Aí, ó, tô mostrando pra vocês o que não deu certo, ó, tá vendo? O escuro não pega em cima do claro, então eu tive que mudar, tá? Todas as sombras eu usei a cor preta, né, pra reforçar alguns pontos. Aqui no coqueiro, eu tô usando o degradê do chocolate, wood brown, olive green e, por último, o hazelnut. Acho que é assim que fala, né? Ai, gente, eu achei que ficou tão fofinho acrescentar esse coqueirinho aí no fundo, fazer essa paisagem de praia. Super combinou. Bom, nessas folhas aqui embaixo do coqueiro são as mesmas da de cima, mesmo degradê. E no matinho, na grama aí embaixo, eu usei, foi o lápis de cor aquarelável, tá? Porque eu quis dar uma diferenciada de tom. Agora vamos fazer nosso solzinho. Eu fiz o contorno aí com o Orange Juice. Fiz todo o contorninho do sol e a parte mais escurinha dele que eu queria deixar em evidência. Depois eu simplesmente fiz um degradê desse Orange Juice pro Dune e finalizando com Lemon Yellow. Eu não me importo muito com esses desenhos do fundo, gente. Não me atrapalha, eu passo por cima ignorando mesmo. Mas se vocês quiserem, vocês podem passar uma tinta branca no fundo para suavizar mais ainda esses efeitos que tem no livro, né? Esses desenhos de fundo. Mas eu não me importo, eu passo por cima, ignoro e não me incomoda, tá tudo bem. Eu prefiro do que a textura que a tinta deixa pra gente pintar por cima. Então, eu prefiro essa folha mais lisinha. E assim ficou o nosso solzinho, bem fofinho, bem carinha de desenho mesmo. Agora, gente, vamos começar aqui o fundo com a parte aquarelável. Me perdoem, eu já comecei com uma parte pronta, mas é porque eu achei que tava filmando e não tava. Mas primeiro com o 046 da Faber-Castell aquarelável, eu passei aí toda a base, né? Fiz um fundo e depois eu vi com o 045 por cima, passando em outros pontos. Vocês veem que eu deixo bem aleatório, umas partes mais escuras, outras mais claras. Não tem muito assim, um padrão, né? Eu vou deixando, revezando mesmo, porque eu gosto de deixar pontos de luz e aquelas manchas brancas de nuvem no céu. Então, eu acho que dá um efeito bem legal fazendo esses riscos aleatórios. Depois a gente vem aquarelando, né? Sem colocar muita água, porque esse papel não é próprio para aquarela, mas ele é grossinho, então ele aguenta um pouco. Então, tem que tomar cuidado para não rasgar a folha com excesso de água. Eu fui aquarelando, depois onde foi ficando manchado, eu fui reforçando mais um pouco. Às vezes eu molho a pontinha do lápis e passo no papel para reforçar. Depois vai secar e a gente vai fazer outros efeitos com o lápis branco. Agora eu comecei com 51, depois eu fui para o 53, passando aí fazendo o mar. Então, eu peguei tons de azul mais escuro com um toquezinho de verde água para o mar. E no céu eu usei tons de azul mais claro para dar essa diferenciada, tá bom? Então, aí eu fui fazendo degradê. Como aqui no mar eu quis deixar o efeito de mais escuro no fundo e mais claro na frente, então tem que começar a puxar o pincel com água do mais claro para o mais escuro, tá? Senão vai ficar tudo escuro. Agora, na parte da areia, eu usei o 87 primeiro, fiz toda a parte de sombra dessa areia. Depois eu peguei o 010, né? E fui passando por cima e avançando mais um pouco. E por último,
com o 0,32, que é um rosinha bem clarinho, eu fui preenchendo o que faltava. Esse rosinha clarinho eu evitei usar perto da pele da Mônica e da Magali, porque senão ia ficar bem próximo da cor delas. Então, depois eu vim aquarelando e finalizando aí a nossa areia. Às vezes, quando vai passando o pincel assim, vai ficando meio manchadinho, aí a gente pode ir consertando, tá? É só ir pegando de uma parte que tem mais pigmento e passando onde não tem. E depois que seca também, ele costuma ficar mais uniforme. Agora aí no matinho, eu usei, na grama, né? Eu usei as cores 59, 63 e 71. E fui passando o pincel aquarelando para diferenciar das outras folhas. No celular dela, eu peguei uma caneta com glitter vermelha. Essa minha é uma cor mais cereja. E passei aí para ficar bem fashion o celular da Mônica. E por último, depois de seco, eu peguei um tonzinho de amarelo mais claro e o branco e fui passando em volta do sol para dar aquela iluminada. E fui fazendo com o lápis branco alguns efeitos de nuvem no céu e de onda no mar. Bom, gente, então este foi o resultado final. Eu achei que ficou bem legal, contribuiu bastante, né, para o cenário, essa imagem que a gente colocou aqui. Então, como eu disse para vocês, eu vim aqui no meu desenho, posicionei onde eu queria minha arvorezinha, coloquei ela, coloquei o sol. Aí, como a imagem não tem o tamanho exato do nosso desenho, eu vim aqui, arredei ele um pouquinho, né? E coloquei a árvore um pouco mais embaixo e aqui do outro lado. E deu super certo. Quero fazer uma observação que eu não gostei muito de usar o Maped nesse livro. Vocês podem ver que o colorido não ficou tão lisinho, né? E o lápis não se comporta tão bem nesse livro aqui enquanto em outras folhas. Então, a combinação para mim não foi das melhores, mas também não foi de tudo ruim, deu um resultado legal. Esses livros, eles têm esses desenhos no fundo, né? O que não me incomoda, tá? Eu pinto por cima e não tô nem aí, eu ignoro. Então, ficou assim o resultado final. Ficou bem fofinho, coloquei bastante glitter aqui no celular da Mônica. E achei que deu um charme aí, né? Aqui eu fiz uma divisão do mar com o céu, né? Tentei deixar o céu mais clarinho. Fiz uns risquinhos aqui com o lápis branco e depois passei um pouquinho de caneta posca branca por cima, tá? Então, esse foi o resultado final. Gostei muito. Tivemos aí a aplicação de desenho no fundo, né? Que fica bem legal, incrementa bastante os nossos coloridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês reproduzirem ou se inspirarem, não esqueçam de compartilhar comigo lá no @corincô, tá bom? Eu amo ver e amo compartilhar também. Lembrando que o material usado vai ter os links aqui na descrição do vídeo. E sempre que vocês compram através dos links que eu deixo, vocês estão contribuindo com o meu trabalho por aqui, tá bom? Se você gostou, não esqueça de deixar um like, que isso é muito importante aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo!